Nós temos um prazer muito grande de recebê-los, de estar participando desse trabalho do nosso CEFIF. A intenção é que nós consigamos fazer com que vocês se sintam lá, naquele salão maravilhoso, com aquela vibração boa. Isso depende de cada um de nós, depende da concentração que nós vamos ter durante a palestra, da concentração que nós vamos ter, a receptividade do passe que nós vamos estar encaminhando através da espiritualidade para cada um de vocês. Enfim, nós vamos fazer a nossa parte e nós esperamos que vocês também façam a parte de vocês e que vocês possam receber tudo aquilo que nós estamos com a intenção de entregar a vocês. Hoje nós estaremos fazendo mais uma live, como acontece nas segundas-feiras às 20 horas, depois na quinta-feira às 14 horas, no domingo às 10 horas da manhã e hoje, sexta-feira, às 19 horas. E também não esquecer que nós continuamos realizando os nossos evangelhos nos mesmos horários que a casa realizava os evangelhos, para que a gente possa manter sempre aquela sintonia, aquela vibração, que todos nós precisamos de uma ajuda, nós precisamos de um apoio e precisamos estar juntos. Hoje nós teremos o desenvolvimento do nosso trabalho igualzinho como se nós estivéssemos de maneira presencial, ou seja, nós estamos fazendo uma abertura, vamos fazer uma prece, e depois vem a parte que nós julgamos a parte mais importante da nossa reunião, do nosso encontro, que é a reflexão sobre o Evangelho, que o nosso companheiro Osmar vai nos trazer hoje, do livro A Caminho de Luz, do Emmanuel com o Chico Xavier. Depois nós faremos o passe, né? E as vibrações, e no final os avisos. Nós esperamos sinceramente que cada um de vocês possam receber tudo aquilo que nós estamos transmitindo a vocês. Osmar, é com você. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos os amigos. Eu vou fazer a prece, viu, Osmar? Esqueci de fazer a prece. Sim, tá? Vamos lá. Então, assim, eu queria também só dar mais um recadinho para vocês. Aqueles que quiserem, aqueles que entenderem necessário, coloquem um copo de água, como aquela água que nós bebemos lá no Irmã Francisco quando nós saímos, para que a espiritualidade possa fluidificar a nossa água, né? Então, agora vamos, nesses momentos, fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. Vamos esquecer todas as preocupações, todas as tribulações que nós tivemos durante esse dia de hoje e nos voltarmos para este momento. Inicialmente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos de uma maneira virtual, mas com os nossos pensamentos ligados. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos seus ensinamentos, que nós temos tanta dificuldade ainda, não só de entender, mas de colocarmos em prática. E agradecer a toda a espiritualidade amiga, que sempre está nos auxiliando, a espiritualidade, os mentores desse trabalho, do Irmã Francisca, nossos mentores individuais, que nós possamos realmente ampliarmos a nossa capacidade de entendimento e de absorção de tudo que será aqui colocado. Que assim seja. Tá sem som, Osmar. Tá sem som. Boa noite a todos que nos acompanham. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Nós vamos falar, então, sobre o livro A Caminho da Luz, um livro muito interessante, muito importante da literatura espírita, que a gente gostaria de convidar a quem está nos acompanhando, e depois quem vai assistir pelo YouTube, a ler ou reler, né? Refletir novamente sobre ele, porque realmente é um livro que é muito rico de ensinamentos. Ele fala não só da parte evolutiva, né, da formação do planeta, da formação da vida, da evolução do homem, como também depois ele fala da questão espiritual, né,
já que nós estamos aí a caminho da luz, né? Então, eu queria trazer para vocês, compartilhar aqui um pouquinho a minha tela com um pouquinho da nossa reflexão. Tá vendo aí, Vanderlei? Tá aparecendo direitinho? Aqui nós temos algumas capas do livro, né? Porque ao longo do tempo, a gente vai passando o tempo, a gente vai mudando, perdendo às vezes a referência das capas, né? Um livro da Federação Espírita Brasileira, com a capa, não sei se a capa atual é essa da primeira da direita, né? A Caminho da Luz, mas é um livro publicado em 1938. Olha, incrível, né? E a gente vai ver a extrema atualidade que tem o livro. Antes, eu queria lembrar que houve, no final do século passado, ou acho que no começo do ano 2000, começo desse século, houve uma espécie de uma votação virtual entre autores, distribuidores, editores espíritas, que votaram e escolheram os 10 livros espíritas mais importantes do século XX. Os 10 livros espíritas mais importantes do século XX, na visão desses editores, distribuidores espíritas. Logicamente, Kardec do século XIX, né? Então, do ano de 1901 até o ano 2000. Nós temos o livro Nosso Lar, o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, o livro Parnaso de Além Túmulo, que são poemas do Chico, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que é do começo do século XX, né? Este é A Caminho da Luz, que a gente vai refletir hoje, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, o livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e Missionários da Luz, de André Luiz. Então, desses 10, 7 são de Chico Xavier. Vale a pena refletir a importância da codificação, mas a importância depois também das obras de Chico Xavier, assim como também esses que a gente vê aqui, né? Ivone Pereira, Leon Denis e Herculano Pires. Logicamente, nós temos a obra de Divaldo Franco e temos obras muito importantes. Então, esse é um dos livros, 10 livros mais importantes do século XX, segundo esse grupo de distribuidores, editores espíritas. Então, aí fica uma sugestão de leitura para quem não leu algum deles, né? Ou se já leu, ler novamente esses livros. Bom, nós estamos a caminho da luz. O livro fala isso, né? Nós estamos a caminho da luz. Nós fomos criados por Deus, todos nós iguais, princípios espirituais iguais, simples e ignorantes na natureza, não fomos criados prontos seres humanos, fomos criados princípios espirituais rudimentares, assim como a vida também surgiu de forma rudimentar em animais, em seres unicelulares. O princípio espiritual, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também se inicia o seu processo evolutivo, na Terra, pelo menos, nesses seres primitivos, né? E depois ele vai fazendo esse grande processo evolutivo, vai se individualizando ao longo do tempo da sua evolução, e hoje estamos aí às portas do terceiro milênio com o homem espiritual. Saímos do homem mais material, o homem mais bruto, e estamos a caminho do homem espiritual, ou do homem do futuro, o homem do terceiro milênio. Nós sabemos que a nossa origem é Deus, o Criador, que cria dois grandes elementos, o elemento material e o elemento espiritual, que nós chamamos de princípio ou essência espiritual, né? E o elemento material nós chamamos de fluido cósmico universal, que dá origem a toda a matéria do universo, dentre os quais a matéria bruta, o fluido vital e o perispírito, que está sempre ligado ao espírito, né? Então, quando falamos em princípio espiritual, estamos falando numa essência ou princípio ligado a um perispírito, mas ainda não humano. E o espírito como ser humano, ou espírito humano já mais evoluído, né, com consciência de si mesmo, inteligência, livre-arbítrio, sempre com um perispírito, em qualquer de seus graus, como diz Kardec. Esta matéria bruta sendo animalizada pelo fluido vital, terá então, vitalizada, né, pelo fluido vital, terá a matéria animalizada, e nós, homens, né, ou animais, somos isto. A união entre espírito ou princípio espiritual, no caso dos animais, com a matéria bruta.
O livro Evolução em Dois Mundos, o livro A Caminho da Luz, que a gente está refletindo, ele foi escrito de 17 de agosto a 21 de setembro de 1938, às vésperas, portanto, da Segunda Grande Guerra Mundial. Aqui eu vou trazer alguns trechos que eu achei mais significativos. Então, eu vou correlacionar com a Gênese, porque grande parte do livro pode ser considerado um comentário, uma extensão ou um auxílio para o estudo do livro A Gênese de Kardec. Então, se alguém quiser se aprofundar ou quiser subsídios para o estudo do livro A Gênese de Kardec, vai encontrar no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Diz ele, aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. As almas mudam a indumentária carnal. No curso incessante dos séculos, constroem o edifício milenário da evolução humana, com as suas lágrimas e sofrimentos, até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. As raças são substituídas pelas almas, e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Muito interessante. Se a gente pudesse ter mais tempo, a gente poderia refletir mais em cada frase, né, desse trecho aí da introdução, do prefácio do livro. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, veja, nós estamos aí numa grande trajetória, saímos do Criador, simples e ignorantes, e fomos com amor, né, gerados pelo amor de Deus, e somos aí, estamos exercitando a liberdade aos poucos, a inteligência, o sentimento, para continuar nos encontrando, nos descobrindo, nos conhecendo a nós mesmos, né? E superando a nós mesmos. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Então, um dia não teremos fronteiras de países, teremos apenas a fraternidade. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo, porque ele é o governador da terra, né? Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, justiça, fraternidade e misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, lembra aí, né, 1938, mas talvez valha para hoje ainda, né? Cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Então, ele está falando aqui do papel da Terra, né? Do papel de cada um de nós nesse processo, da experiência de desenvolver o amor em nós. E aí, Emmanuel, ele vai fazer uma grande viagem no tempo, desde o surgimento do planeta Terra. Nós sabemos que a Terra existe há 4,6 bilhões de anos a partir de uma nuvem solar, né? Em que foi se aglomerando as partículas até que surgiu o planeta. A gente não sabe exatamente, a ciência não sabe como a vida surgiu, de onde ela veio. Nós sabemos, né, pela visão espírita, de onde veio e como veio, mas a ciência ainda não sabe. Então, Emmanuel traz essa contribuição para o conhecimento, é uma verdadeira reportagem espiritual sobre o surgimento da Terra, né? Então, ele diz que houve uma comunidade de espíritos puros que se reuniram, é claro que entre eles Jesus, né? Para determinar essa formação. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Sim,
Ele havia vencido, o divino escultor, né, que é Jesus, todos os pavores das energias desencadeadas. Com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol, para as suas mãos augustas e compassivas. Então, Jesus está dizendo aqui que Jesus, poeticamente, né, coordenou com uma equipe espiritual o surgimento da Terra. Então, veja, Jesus já era um espírito puro quando a Terra se formou, há 4,6 bilhões de anos. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então, veja, a Terra é a nossa escola abençoada e grandiosa. Ela é não um lugar de penitência, sofrimentos, tristezas, como alguns querem dizer, mas é uma escola em que nós aprendemos importantes lições que não poderíamos aprender em outro lugar, né? Poderíamos em planetas semelhantes, mas não no mundo espiritual. Então, devemos agradecer as oportunidades e reconhecer a grandeza de Deus que nos permite passar por elas. Como seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Então, dentro das leis divinas, né, a gente sabe das distâncias entre a Terra e o Sol, os movimentos que a Terra faz, fosse alguns centímetros ou metros, sei lá, de diferença, já não haveria vida. Se a Terra não virasse da forma como ela vira, não tivesse todos os movimentos que ela tem de translação, de rotação, o movimento de peão que ela faz, né, que é o equinócio, não seria possível a vida. A distância, o calor, o sol, do frio, etc. Organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo nos cursos dos milênios. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do globo o germe sagrado dos primeiros homens. Isso é o surgimento da vida, de forma mais resumida. André Luiz vai falar mais ou menos isso também no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala do surgimento da vida. Veja que é importante a gente pensar que tudo que existe no planeta foi pela vontade de Deus e sob a coordenação de Jesus. Então, eu fico muito, assim, vamos dizer assim, sentido quando alguém xinga uma doença. Quando alguém desbraveja um xingamento sobre, por exemplo, esta pandemia que nós estamos vivendo, ou sobre qualquer outra catástrofe que acontece, porque é permitido por Deus, é necessário, foi criado por Deus. Um vírus é uma criatura divina, né? Não é um ser vivo exatamente, mas é uma criatura divina que tem uma função no planeta, assim como bactérias que também causam doenças e até mortes. Então, blasfemar contra um vírus, uma bactéria, qualquer que seja a situação, é blasfemar também da vontade de Deus. A gente precisa entender essas questões, a necessidade desses seres unicelulares, né? A necessidade desses seres pequeninos e simples para nós. O que essas circunstâncias querem nos ensinar pela vontade de Deus? Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados, né? A respiração pulmonar que nós temos, né? A circulação sanguínea, isso foi tudo feito por experiência em animais inferiores, vamos dizer assim, e o nosso organismo físico é o resultado dessa grande experiência do planeta, da vida no planeta. E após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação,
que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres. O nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nesta vasta e imensa vastidão do proscênio da evolução anímica, evolução da alma, né? Então, ele vai dizer que a alma, logicamente, também teve esse processo evolutivo como o corpo. O corpo foi, os antepassados do homem são os seres primitivos da natureza, e espiritualmente também, né? A alma também passou por esse grande processo evolutivo. Onde está Adão com sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da Terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Nós vamos falar mais sobre Adão e Eva daqui a pouquinho, na sequência, quando nós falarmos dos exilados de Capela. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo tiveram sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem e do chimpanzé. Então, houve uma, como ele está dizendo aqui, houve uma bifurcação desses seres que são semelhantes, né, são os mesmos antepassados nossos dos símios, e por isso nós viemos desse grande processo evolutivo, como nós sabemos, a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, que nos ensina que tudo é criado por Deus simples e ignorante, nada é pronto, né? Então não há uma criação de um homem pronto. O homem é resultado de um processo evolutivo, aliás, de nós mesmos. Nosso corpo, nossa mente, nosso perispírito é resultado do que nós construímos. Então, é a construção nossa, juntamente, claro, com a misericórdia divina. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo do seu acrisolamento, em marcha para a racionalidade. Peixes, répteis, mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. Então, aí, aqui nós temos um resumo, né, um quadro resumido do surgimento da vida, da evolução da vida na Terra, desde os protistas, bactérias, até nós aqui, né, passando pelos esponjas, passando pelos peixes, pelos répteis, anfíbios, depois chegando nos mamíferos. Aqui também a mesma coisa, mas com os nossos parentes, né? Então, aqui nós temos os hominídeos, o homem, o chimpanzé, ao Australopithecus, o Ramapithecus, Dryopithecus, que são os nossos antepassados, e aqui à esquerda, em milhões de anos. Então, 25 milhões de anos para o Dryopithecus, 15 para o Ramapithecus, 10 milhões para o Australopithecus e 5 para os nossos antepassados mais distantes, mais próximos, né? Até o homem com 30 mil anos, aí o homem conhecido. Isso é uma constatação científica, né? Mas confirmando aí a doutrina espírita ou vice-versa. Aí Kardec também faz essa pergunta no Livro dos Espíritos, se o homem começou, a espécie humana começou por um só homem. Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. O homem apareceu em muitos pontos do globo, sim, e em diversas épocas. E essa é uma das causas da diversidade das raças. Depois o homem se dispersou pelos climas e, aliando-se uma raça a outra, formaram-se novos tipos. Então, nós somos todos iguais, todos irmãos, embora cada um com a sua característica. Não há por que brigarmos, né? Nos matarmos, nos disputarmos uns com os outros. Somos todos iguais, irmãos semelhantes, criados por Deus. Adão não foi o primeiro nem o único, né? Porque é um símbolo. Existe um mito de criação de cada país, de cada planeta, de cada época, de cada povo, e o nosso mito de criação é o mito judaico-cristão de Adão e Eva surgindo ou sendo expulsos de um paraíso. A gente vai falar sobre isso na sequência, quando falarmos
de lados de capela. Aqui também é a mesma coisa, o quadro da evolução dos nossos antepassados, né? Australopithecus afarensis, que é a famosa Lucy, ou Lucy para alguns, né? O número 1 aqui à esquerda, com 3,5 milhões de anos, até chegar lá o Homo sapiens, com 100 a 30 mil, 60 mil anos atrás. Ou seja, nós estamos na Terra como seres primitivos humanos há 10 milhões de anos. Pelo menos, né? Como seres humanos primitivos, se você pensar aqui nesse gráfico, 25 milhões de anos, né? 25, isso se não encontrarem um fóssil mais antigo. E como ser humano mesmo, com consciência, livre-arbítrio, aí, sei lá, uns 100 mil anos, 200 mil anos, e aí por aí vai. Enfim, nós somos espíritos antigos, né? E a Terra é nossa escola há muito tempo. Aqui o aumento da caixa craniana, à esquerda embaixo, Australopithecus afarensis, tinha 385 centímetros cúbicos, menos de meio litro de volume do crânio. Até o nosso aqui, moderno Homo sapiens, o último à direita, tem 1.350, quase 1,5 litro. Ou seja, nosso cérebro foi ampliando, foi aumentando de tamanho. Por que o nosso cérebro foi aumentando de tamanho? Porque o cérebro é o órgão de manifestação do espírito. O espírito foi evoluindo na medida das reencarnações, precisando de um cérebro mais adequado. Esse cérebro mais adequado, porque no mundo espiritual o espírito também progride, quando ele reencarna, ele melhora geneticamente o corpo, e aí vai se dando esse processo evolutivo, e para isso precisa de um cérebro mais desenvolvido. Por isso, esse aumento da caixa craniana, para abrigar um cérebro mais desenvolvido, que, por sua vez, é o órgão de manifestação do espírito. Aí, Emmanuel fala da mudança no perispírito dos homens mais primitivos, ou talvez aí uma mudança, uma transição, né, dos homens mais animalizados para os homens um pouco mais humanos, se assim podemos dizer. Os antropóides das cavernas espalharam-se aos grupos pelo globo. A verdade é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. O homem do sílex se chama pedra, né? Então, o homem que usava pedra como instrumento. As pesquisas da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, o homem de Neandertal, né? São um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram seu velário de experiências penosas sob a fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada. Então, há uma melhoria no mundo espiritual do perispírito daqueles seres mais primitivos, para daí haver esse processo de melhoria dos homens, dos nossos antepassados. Aí nós temos a origem das raças adâmicas, porque até aqui você tem homens que viviam no planeta originários, logicamente, dos primatas, né, dos ancestrais dos primatas. E aí você tem um processo de alteração num dos planetas do sistema de Capela, que é uma estrela. Havia lá um dos planetas que estava passando por um processo de mudança moral, como a Terra, né? Hoje passa de mundo de provas e expiações para regeneração. E aí alguns espíritos que lá estavam não acompanharam esse processo e vieram para o planeta Terra como exilados. Kardec fala disso também no capítulos 10, 11 e 12 da Gênese, que são as migrações de espíritos, né? Então, eles vieram para cá. Quando eles vieram para cá, o que acontece? Vem uma ideia de expulsão de um paraíso. Vem a ideia de deixar um lugar melhor para um lugar pior, por desobediência. Então, vem o mito de criação de Adão e Eva, que vai ficando no imaginário popular, vai ficando uma coisa mais simplificada, né? Porque a gente sabe que a gente vai resumindo as coisas e oralmente a história vem passando de geração para geração. Então não é que houve uma expulsão literal de um casal original que surgiu
o planeta, a humanidade. Não. Grupos de espíritos vieram de lá para cá, reencarnaram na Terra e deram impulso, melhoria genética, inclusive, para os habitantes que aqui estavam, que eram esses, né? Melhorando a compleição física, a genética, pelo seu perispírito. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiram a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam. Então, pense, se tem milhões de espíritos rebeldes na Terra hoje, talvez a gente seja um deles, né? Havia também naquele tempo. E eles não precisavam, não mereciam, aqueles que continuariam vivendo lá, conviver com espíritos rebeldes. Então, esses rebeldes vieram para cá. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor, nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências. E aí eles vieram. E quando eles vêm, eles dão esse impulso genético, né, no seu processo de reencarnação. Kardec fala isso no capítulo 11 da Gênese. Uma dessas grandes imigrações, colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, por isso chamada adâmica. Quando surgiu, a Terra já era povoada desde tempos imemoriais. Não sei se vocês sabem, mas o termo Adão, em hebraico, Adaham, quer dizer homem. Homem como humanidade. Então, o termo Adão representa a humanidade. O termo, né, o nome, a palavra Adão já representa a humanidade. Por isso, vem essa simbologia de que haveria um casal original, que seria inviável, impossível você levar isso ao pé da letra, porque um casal original a gente sabe que é impossível gerar a humanidade inteira, né? Porque a humanidade tem uma variedade genética muito grande, uma variedade cultural, uma história muito grande. Então, em pouco tempo, que é o tempo bíblico, e com apenas um casal, seria impossível, até porque seria incesto, né? A reprodução de irmãos entre si, o que não é biologicamente possível, geneticamente possível. Então, não se pode levar ao pé da letra alguns textos bíblicos, mas sim olhar o que há por trás. E aí você passa a dar sentido e dar justificativa e respeito ao texto bíblico se você olhar nesse sentido. Falamos aqui das civilizações, né? Porque essas civilizações tinha grande variedade cultural que seria impossível se houvesse tão pouco tempo e um único casal. Então, aí vem a ideia dos anjos decaídos do paraíso perdido. Os mundos progridem fisicamente e aqueles que, malgrado sua inteligência e saber, perseveraram no mal, seriam dali por diante um entrave para o progresso moral. Por isso, deles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Ali, ou seja, na Terra, né, aplicarão sua inteligência e conhecimentos adquiridos no progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver. Se você pense, de onde vem o conhecimento dessas civilizações, né? China, Egito, Índia. O Egito com conhecimento astronômico, tecnológico para a construção de pirâmides, que, aliás, também existem em outros lugares da Terra. No México também tem, né? No Oriente também tem, não é só no Egito. Então, você vê que é uma construção comum a muitos espíritos, porque vieram do mesmo lugar, né? Então, era uma construção lá conhecida, e tem um significado, além de ser um túmulo, né, para as pessoas, também tem um significado aí astronômico, geográfico, né, magnético. Então, de onde vem um conhecimento abrupto como esse, que depois desaparece? De espíritos que vieram de outro lugar. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Os espíritos que fazem parte dela foram exilados na Terra, já era povoada de homens primitivos, aos quais tiveram a missão de progredir. Então, Jesus acolhe esses espíritos, né? Suponha-se que todas essas almas estivessem maculadas
por vícios que fizeram que fossem excluídos de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, próprio de cada indivíduo, e não resultado da falta de um outro que ele jamais conheceu. Então, a ideia de um pecado original que nós herdamos, né, e aí temos que nos punir ou depurar desse pecado, ou então alguém tem que tirar o pecado, que seria Jesus, cai por terra. Porque não é possível você responder pelo que o outro fez, né? Mas o pecado original, quer dizer, é a necessidade de cada um de nós. Talvez a gente tenha participado disso. E a gente precisa hoje passar por esse processo de depuração de cada um de nós. E aí Emmanuel diz, as tradições do mundo perdido, do paraíso perdido, passaram de geração a geração, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia, nesse mito de criação de Adão e Eva simbólico, né? Eles vieram, esses exilados de Capela, vieram em 4 grandes grupos, os árias, que são os arianos, né, os brancos indo-europeus, latinos, celtas, gregos, germanos, que são os alemães, eslavos, Egito, Israel e Índia. O Egito tem a ciência secreta, o culto da morte, quer dizer, a morte é o retorno, né? A olhar para o céu, então o céu, o conhecimento astronômico, porque foi de lá que eles vieram. A Índia com as classes sociais, as castas, mas também com o conhecimento dos Vedas, que também é um conhecimento espiritual, né? Nós tivemos precursores de Jesus, depois desse exílio, né, desse processo evolutivo em que a Terra está mais preparada para receber Jesus, Jesus manda precursores. Então, são espíritos que preparam o caminho para a chegada de Jesus. No Manava Dharma, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete, está a personalidade de Buda. No Pentateuco, encontramos Moisés. No Alcorão, vemos Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores como se fosse ele mesmo, Jesus, chegando das resplandecências da sua glória. Então, Jesus manda precursores, que são esses, os profetas do Velho Testamento, e depois João Batista, né, que é um precursor contemporâneo dele. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante de sua augusta caridade e mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas. O Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria e amor, e seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social, para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. Então, Jesus, embora seja o governador da terra, que tem o conhecimento pleno do funcionamento da terra, por isso ele fazia o que ele fazia, né? Os fenômenos chamados de milagres, que são fenômenos possíveis dentro da natureza, mas ele fazia porque ele foi o gerente dessa construção dentro das leis divinas. É claro que ele tem um conhecimento profundo de tudo, né? Sócrates, que também foi um precursor, pela sua exemplificação, aproxima-se do próprio Cristo, né? O conhecimento da reencarnação, da mediunidade, né? Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus, que o condena ao suicídio, né? Que seria tomar cicuta, porque Sócrates incomodava, falava verdades que incomodavam a sociedade da época, então ele é também convidado a morrer, né? A direção do planeta se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Quando Jesus chega, escolhe-se os instrutores, os precursores e os auxiliares. E ele vem numa manjedoura. O que é manjedoura? É isso que nós estamos vendo na foto, é um coche, né? É um lugar onde os animais comem. Hoje se chama de coche. É isso, Vanderlei? Se chama?
uma cocheira, vamos dizer assim, um lugar onde os animais... Acabei de abrir meu microfone, eu não sei o É nome. isso aí, uma Acabei de cocheira, abrir. um lugar onde os animais comem, né? Esse foi o Ah, berço de sim. Jesus, não é? Imaginando que não devia ser um lugar limpo, não devia ser um lugar cheiroso, né? Os animais, como nós sabemos, não têm a higiene que nós temos. O cheiro não é aquele cheiro agradável, né? Então, é nesse lugar que Jesus vem. Podia ser em qualquer lugar do planeta. Os palácios mais suntuosos, mais confortáveis, mas ele vai escolher uma cocheira de um animal, onde lá os animais se alimentavam, com a baba dos animais, com a sujeira dos animais, mostrando a humildade. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Escolheu os ambientes mais pobres para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, né, lugares chiques e grandes da época, fóruns e templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Jesus, além de nascer num lugar extremamente simples e pobre, ele vai viver com os pobres. Os pescadores, que eram os apóstolos, eram pobres, né? Não são pescadores ricos, os apóstolos. São homens simples, homens grosseiros, com as mãos calejadas, andando descalços. Os outros também, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, eram pobres, eram simples. Embora tivesse também gente de mais condições, como Nicodemos, mas em geral eram homens simples. De suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. O maior revolucionário de todas as épocas não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância, educação e aclaramento. Veja o convite de Jesus à solidariedade, que é um dos lemas de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Nós vivemos em sociedade, ou seja, somos sócios uns dos outros. Nós prestamos serviços uns para os outros. O serviço que eu faço ajuda o outro e vice-versa. Nós precisamos de médicos, de dentistas, advogados, engenheiros, precisamos de sacerdotes, representantes divinos, né, espirituais, guias, mentores, conforme a religião de cada um. Precisamos de pedreiros, de coletores de lixo, de recicladores, de pintores e assim por diante. Então, qual é o problema de todos terem pelo menos o mínimo necessário para sobreviver? Que é o que o Livro dos Espíritos nos diz. Numa sociedade baseada no cristianismo, ninguém deveria morrer de fome. Então, nós precisamos pensar nisso, na solidariedade entre as pessoas, entre os povos e dentro do próprio povo. Nós sabemos do surgimento do cristianismo e depois do catolicismo, né, que foi uma forma do homem organizar o cristianismo. Né? Os homens da época, logo depois da desencarnação dos discípulos e apóstolos, a partir do ano 100, do ano 200, do ano 300, em organizar o cristianismo. Seja como for, foi organizado. Só que perdeu-se, dentro do cristianismo, os ensinamentos de Jesus ficaram, vamos dizer assim, ficaram nublados, né? Ficaram obscurecidos. Então, diz Emmanuel, com a influência de Constantino, que foi um imperador romano, efetua-se o concílio de Nicéia, concílio na organização para conciliar, né, as ideias dos bispos para combater o cisma de Ário. Ário era um dos pais da igreja, padre de Alexandria, que negara a divindade de Jesus. Os primeiros dogmas católicos saem com força de lei,
desse parlamento eclesiástico no ano 325. Então, o Concílio de Nicéia organiza a igreja em torno daquilo que os homens acreditavam, já não mais da pureza do cristianismo nascente. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e concepções. E longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo. Preste atenção se isso não está voltando a acontecer nos dias de hoje, né? Vamos olhar para a nossa conduta como cristãos e ver se isso não está voltando a acontecer nos dias de hoje. Deixamos, muitas vezes, Jesus e ficamos com um Salvador, né, que promete as coisas da matéria. Ele nunca prometeu as coisas da matéria. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se detentora das organizações de Pedro, não perdia ensejos de firmar sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, Alexandria e outros centros da época. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. E Emmanuel que participou disso, né? Porque ele foi também padre, né? Ele foi padre Marão da Nóbrega, etc. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento com as autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. Mas também houve, nesse meio tempo, tentativas do mundo espiritual de retorno da igreja, nesse momento, né, à sua simplicidade. Uma delas foi Francisco de Assis, né? Um dos maiores apóstolos de Jesus desceu a carne com o nome de Francisco de Assis. Então, aqui nós estamos vendo a reencarnação de um apóstolo. Francisco de Assis é uma da reencarnação de um dos apóstolos de Jesus. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque seu sacerdócio foi o exemplo da pobreza e humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito, e ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Tanto que Francisco de Assis dizia que nós precisamos pregar o evangelho sempre, se necessário, através de palavras. Só quando necessário. Então, a maior parte do tempo é por ações. E assim é que ele fazia, né? Com ações de simplicidade e despojamento. Aí, apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, a Jesus, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Quer dizer, os mentores espirituais dos povos rogavam a Jesus. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos de Jesus baixa ao planeta. Então, Kardec também está entre esses apóstolos e discípulos de Jesus. Compenetrado de sua missão consoladora, e a 3 de outubro de 1804 nascia Allan Kardec, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus. A tarefa de Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, quer dizer, o materialismo do século XIX, né? Reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Então, Kardec vai associar razão e fé, conhecimento intelectual e espiritualidade, coisas que estavam separadas no século XIX e acredito que até hoje, né? A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor.
Numerosos cooperadores diretos de sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O Espiritismo vinha na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência da alma, está dizendo aqui, né, vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Aqui um comunismo materialista, né? Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, quer dizer, um socialismo cristão, que Emmanuel fala também no livro Palavras de Vida Eterna, no livro Palavras do Infinito, ele fala disso, né? Que o Brasil deverá um dia acolher um socialismo cristão. Não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social, e de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, luz eterna do Evangelho do Cristo. Não se engana com as utopias de igualdade absoluta em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Então, nem uma coisa nem outra, né? Nem um extremo, nem outro, mas o meio termo da fraternidade e do respeito. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e experiência, distante de todas as guerras, pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções de justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Então, nem um extremo, nem outro, mas o meio termo, o consenso, o entendimento, né? Basear a nossa atitude, a nossa sociedade, a nossa vida na fraternidade, no respeito às diferenças, no respeito ao próximo, não revoluções, mas evolução. Evolução quer dizer você estar um pouco melhor a cada dia. Numerosas transformações são aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e europeia de 1914 e 18 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe. Quer dizer, isso em 1938, então estava às vésperas da Segunda Guerra, que começou em 39, né? E dentro do qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes, expulsará, né? Os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio do tempo. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Nós hoje somos homens do celular, homens da internet, homens dos aviões e das naves espaciais que vão para outros planetas. E continuamos precisando muito de alma e de sentimento, né? Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. O mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Nós estamos entrando nessa nova era, essa era baseada na busca pela espiritualidade e pela fraternidade. Precisamos nos manter firmes. Jesus é o diretor único do planeta. Não há diretores materiais, não há ditadores, não há governantes que sejam mais poderosos do que Jesus. Se fazem alguma coisa, é pela necessidade dos povos que eles dirigem, e não
para si próprios. Então, nós passamos por aquilo que nós precisamos, mas Jesus está no leme. Jesus é o governador da terra. Espíritos abnegados, abnegados esclarecidos, falam-nos de uma nova reunião da comunidade de potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, novamente, esses espíritos superiores vão se reunir. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, nós estamos passando por uma dolorosa expiação coletiva, que é a pandemia da Covid-19, é uma dolorosa expiação coletiva, assim como outras que nós tivemos, talvez tenhamos. Isso é o prelúdio, quer dizer, vem antes da época dos últimos ais do Apocalipse, de João, da Bíblia. A espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem da humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo nesse século de declive de sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem seus verdadeiros caminhos. Toda a realidade é do Espírito, toda a paz é do entendimento do reino de Deus. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Olha que palavras fortes e advertência para nós. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto de suas experiências com vistas à civilização do porvir. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz. Bem-aventurados os pobres, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, os aflitos, os pacíficos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá realizado dos seus escombros materiais, terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos dos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Veja que palavras importantes, né? Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Chico Xavier diz que nós precisamos evoluir por desidratação, ora perdendo por lágrimas de sofrimento ou suor do trabalho. Aqui nós estamos vendo que nós estamos passando e passaremos por momentos de escolhas, momentos decisivos, né? Em que vamos escolher o servir ou o sofrer, o trabalho no bem ou a dor. Então, precisamos fazer as nossas escolhas. O que precisaremos passar para deixar o homem velho? Lembremos a misericórdia do Pai e façamos nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre,
será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, fraternidade e de redenção. Jesus, então, é o governador da terra desde que ela se forma e nos traz o convite do Evangelho, que é a boa nova da renovação moral, a renovação social, a renovação política, a renovação econômica, a renovação íntima de cada um de nós. Esse é o convite de Jesus. E ele diz: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Veja que esse livro é riquíssimo de ensinamentos, vale a pena nós, mais uma vez, lermos e relermos para pensarmos no papel de cada um de nós espíritas na construção desse mundo novo que surge. Wanderlei, por hora, é isso, depois a gente vai dar mais uns recadinhos, né? Tá bom, Osmar. Esse livro dá um assunto para algumas horas, né, Osmar? Dá. Muitas horas, né? Mas é muito importante, muito interessante e um alerta, né? O caminho é o caminho da luz, mas depende de nós, né? Escolher esse caminho, certo? Então vamos, assim, depois dessas palavras, dessas reflexões que nós fomos levados a fazer, dessas orientações que nós recebemos de Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, que o Osmar nos trouxe de uma maneira tão clara, tão didática, que fica muito fácil, né, nós sabermos a missão do homem, do espírito aqui na Terra. Então vamos agora, mais uma vez, nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentindo toda a vibração que se formou durante essa palestra, vamos sentindo que nós somos envolvidos por essa vibração maravilhosa, onde cada um de nós trocamos energias entre nós todos que estamos nessa live, que nós possamos, então, nesses momentos, né, nos prepararmos para recebermos o passe, né, que não é o passe presencial, mas que se nós estivermos em condições de recepção, de receber, a espiritualidade está pronta para nos doar. Então vamos, nesses momentos, elevar nossos pensamentos em Jesus para recebermos, por alguns instantes, o passe nesses momentos. Pensamento em Jesus. Sentindo toda essa vibração entrar pela nossa cabeça, se espalhar por todo o nosso corpo, por todo o nosso lar. Vamos aproveitando, então, que nós estamos com os nossos corações transbordando dessa energia que nós acabamos de receber. Vamos agora fazer o que Jesus sempre nos pede, que é auxiliar o próximo, doar um pouco do muito que nós recebemos. Então vamos abrindo os nossos corações e deixando que os nossos amigos espirituais possam colher o que nós temos de melhor, que é o nosso amor. E vamos unindo essas vibrações amorosas numa luz muito clara. Vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, esse planeta tão sofrido por nossas invigilâncias, por nossas atitudes, que cada ponto obscuro do nosso planeta possa ser iluminado com essas nossas vibrações. Vibremos pelo nosso querido Brasil, para que realmente venha a ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vamos vibrar pelas eleições que estão aí muito próximas, para que tenhamos muita paz, muita harmonia, muita clareza nos pensamentos, nesses momentos tão importantes da nossa vida, como da nossa vida material. Vamos, nesses momentos, transferindo as nossas vibrações para todas as casas socorristas e hospitais na espiritualidade,
aqueles locais que estão recebendo nossos irmãos, que deixam o convívio deste nosso planeta para retornar à pátria espiritual, alguns em condições de certo desequilíbrio, necessitando dessas nossas vibrações, que eles possam receber essas nossas vibrações também. Vibremos pelos hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, pelos presídios aqui do nosso orbe, que também as nossas vibrações possam chegar a esses locais, nos hospitais como um bálsamo para todas as pessoas que se encontram envolvidas num tratamento, como doentes, ou os médicos, enfermeiros, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas no benefício ao próximo, que nossas vibrações possam chegar aos seus corações. Vamos vibrar pelos nossos lares, né? Vamos sentindo e pedindo que é uma vibração de muita paz, harmonia, saúde adentre os nossos lares e aí possam permanecer, eliminando miasmas, maus pensamentos, né, que por nossa invigilância nós deixamos que muitas vezes, que adentrem os nossos lares. Vamos vibrando agora de uma maneira muito especial também pelo nosso Cefife, pelo nosso irmã Francisca, que as nossas vibrações possam abastecer aquelas câmaras que captam energia, ectoplasma, para que possam auxiliar tantos espíritos necessitados que procuram aquela casa. Enfim, vamos pedindo e entregando ao plano espiritual uma vibração de intenso amor para que possam encaminhar aonde haja uma necessidade maior. E agora vamos agradecer, primeiramente a Deus nosso Pai, mais uma vez, por estar nos permitindo estarmos aqui encarnados, buscando a nossa evolução. Vamos agradecer a Deus também por nos ter permitido ter conhecimento e estarmos praticando a doutrina dos Espíritos, que é tão importante para a nossa evolução. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou. Agradecer a todos os amigos espirituais que estiveram conosco e que estão sempre nos auxiliando. E, finalmente, agradecer aos nossos mentores, esses abnegados amigos que jamais nos abandonam. Que Jesus e que toda a espiritualidade amiga possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos, para nós encerrarmos essa nossa live, vamos dar alguns recados para vocês. Como vocês sabem, a nossa casa, antes da pandemia, nós auxiliávamos aproximadamente 100 famílias através de cestas básicas. E vocês estão lembrados que nós captávamos esses produtos que vocês deixavam lá no nosso armário, que nós sempre deixamos lá no nosso armário, que tornava um pouco mais fácil, né, o trabalho da nossa casa. Mas com a pandemia e a cessação aí das reuniões presenciais, e nós não estamos mais recebendo alimentos. E, além disso, aumentaram as necessidades. Hoje nós estamos com aproximadamente 400 famílias, né, Osmar? Auxiliando 400 famílias. E tudo que nós podemos arrecadar hoje é através de contribuições financeiras, né? Que o coração e a boa vontade de todos nós para poder auxiliar. Além do mais, neste mês que vai entrar agora em dezembro, nós teremos 2 cestas, né? Nós vamos dar a cesta de Natal. Então, como nós não fizemos aquela sacolinha por razões óbvias, então nós vamos pedir a todos aqueles, né, que puderem, é claro, que tiverem condições, que possam fazer um depósito, né, na conta do irmão Francisco para auxiliar nessas cestas que nós daremos. Como vocês podem ver, o Osmar postou aqui na tela para nós o número, né, da nossa conta para doações. Se vocês quiserem, vocês
se vocês souberem também, vocês fazem um print screen nessa tela, depois vocês tiram eu e o Osmar, e aí só fica a conta, né? Para vocês poderem decorar. Mas é claro que se vocês esquecerem, esse número de conta e esses dados da nossa conta está lá nas nossas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, né? Então, eu quero desejar a vocês um excelente final de semana e perguntar se o Osmar tem mais alguma coisa a falar, Osmar, para nós encerrarmos. É isso aí, né, Vanderlei? Agradecendo a oportunidade, né? A sua Graças a Deus. colaboração e aos companheiros. E os dados para alguém quiser depois pegar os dados da doação, tem no site, tem no Facebook e no YouTube também, né? Exatamente. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. A todos que nos acompanharam, Vanderlei, boa noite. Obrigado, boa noite.